Uma boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os amados irmãos. Damos graças a Deus por mais esse momento de culto, de adoração ao Senhor, nosso Deus, essa noite. Agradecemos a Deus por mais um domingo, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene do seu povo, o dia pelo qual o Senhor separou para que todos nós pudéssemos adorá-lo. E é o que nós vamos fazer essa noite, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos estar atentos à palavra de Deus, para que possamos estar com os pensamentos, com o nosso coração voltado nesse momento à adoração ao Senhor nosso Deus. Por isso, meus queridos e amados irmãos, eu convido a todos a estarmos louvando ao Senhor com o hino de número 2, o hino que sempre nos nossos cultos nós clamamos a Deus pela sua presença, e de fato o Senhor está presente no meio da sua igreja. E este hino, ele fala dessa reverência que nós devemos ter, o respeito ao momento em que estamos cultuando ao Senhor todos juntos, mesmo que nesse momento pelas redes sociais, onde estaremos aqui ministrando a liturgia desse culto, e todos os amados irmãos que estão em casa estarão assim, juntamente conosco, adorando ao Senhor. Então, o seu lar, o seu local onde você está, é local santo, é o local dedicado à sua adoração. Precisamos estar reverentemente diante dele, e assim o louvaremos com o hino de número 2. Louve conosco nesse momento. Reverentemente estamos diante do Senhor, diante da sua presença, pela qual eu lhe convido nesse momento a estarmos orando ao Senhor nosso Deus, adorando ao Senhor Deus em oração, clamando ao Senhor que, estando Ele junto conosco, no meio da sua igreja, esteja assim nos abençoando, nos concedendo graça e misericórdia conforme a sua bondade, a sua soberana vontade. Ore comigo nesse momento para iniciarmos aí a parte de liturgia, onde faremos as leituras e também outros louvores além da pregação da palavra de Deus. Ore conosco nesse momento. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos, Senhor, na beleza da tua santidade, e te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, sob o teu olhar, sob a tua proteção, sobre o teu consolo, ó Deus. Obrigado pelo milagre da vida concedido a cada um de nós e à tua igreja. Obrigado, Senhor, pelo momento sublime, pelo momento oportuno de estarmos neste domingo, no dia do ajuntamento solene do teu povo. Dia separado para a adoração ao Senhor, em comunhão, em unidade. Mesmo que estejamos distantes uns dos outros fisicamente, mas estamos interligados espiritualmente por meio da tua palavra. Ó Deus, nos orienta, nos abençoa, sê propício a nós essa noite, perdoando também os nossos pecados e recebendo a nossa adoração, ó Deus, e que essa adoração saia de lábios e de corações que sejam de adoradores e que te adorem em espírito e em verdade. Nos ajuda, nos conduz, nos orienta, ilumina nossa mente, nosso coração, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para contemplarmos as maravilhas da tua lei.
nós te oramos, Senhor, por todas essas ricas bênçãos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Querido e amado irmão, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do apóstolo João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1. E vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus que se encontra no versículo 1 ao versículo 13. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1, vamos acompanhar a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida essa noite, nos concedendo graça e também misericórdia. Eu convido você a mais um momento de oração. Agora eu farei a leitura aqui da palavra de Deus, enquanto os irmãos voltam suas Bíblias, se assim quiserem, ou ouçam uma leitura da palavra de Deus para o momento de confissão e contrição, que se encontra na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1, lá também no capítulo 2, versículo 2, e o capítulo 12, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é o sacrifício pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Filhinhos meus, eu vos escrevo a vocês, porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Amém. Que o Senhor continue ainda, assim o pedimos, que nos abençoe na sua palavra lida essa noite. E agora então eu convido você a estar orando ao Senhor, a curvar a sua cabeça onde você está, da maneira que você desejar ficar, de joelhos, sentado ou em pé. Orarmos ao Senhor nesse momento, fazendo uma oração de confissão e contrição ao Senhor nosso Deus. Oremos. Bendito Deus e Pai, Senhor nosso, Deus Salvador da Igreja, Senhor que nos conhece, o Deus soberano que é de eternidade à eternidade, o qual nos criou, o qual, por meio do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos adotou, nos chamou para ser seus filhos, dando-nos assim o poder de ser filhos do Deus Todo-Poderoso. É a Ti, Senhor, que nós oramos nesse momento de confissão e contrição dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós Te confessamos os nossos erros, Senhor Todo-Poderoso.
o Senhor que nos conhece, o Senhor que sabe perfeitamente quem somos, porque somos feituras Tua, Senhor. Somos Tua criação e Tu sabes das nossas fraquezas e limitações. E são sobre elas que nós Te falamos nesse momento e Te pedimos que o Senhor nos perdoe as nossas fraquezas, os momentos em que deixamos de honrar, de louvar, de adorar o Teu santo nome, pelos momentos em que nós deixamos de buscar a Tua palavra, nos momentos que buscamos ou que deixamos de buscar a Tua presença em oração, quando as nossas vozes, ó Deus, não foram usadas para abençoar. Nós Te pedimos perdão por isso. Nós Te pedimos perdão, ó Deus, quando os nossos planos foram os primeiros a tentarmos realizá-los. Nós precisamos nos voltar ao reino dos céus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas, diz a Tua palavra. Por isso, o princípio de todas as coisas, inclusive da sabedoria, é o temor ao Senhor. Ó Deus, é com temor e tremor que nós estamos na Tua presença, Te pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas omissões, as nossas falhas, as nossas ausências, a nossa falta de fazer o bem, ó Deus. Sê propício ao Teu povo, Senhor, que Tu que nos conheces e sabe dos nossos pensamentos antes mesmo que eles se formem, ou de qualquer palavra que saia da nossa boca, Tu já o sabes, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, restitui a nós a alegria da Tua salvação. Sê propício a nós, para a glória do Teu nome. Nós Te oramos assim, crendo e já agradecidos por aquele que é o nosso advogado, o justo juiz, Jesus Cristo, Teu Filho, o qual morreu por nós na cruz do Calvário. É no nome dele que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento e eu convido você a estar louvando ao Senhor nosso Deus aí no seu lar. E começaremos esse cântico justamente com um cântico de oração. Vamos louvar ao Senhor com um cântico que fala sobre oração, aonde nós pedimos e clamamos ao Senhor nosso Deus que atenda, Senhor Jesus, a nossa oração. Vamos louvar nesse momento ao Senhor. Cantemos todos juntos. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da Tua poderosa mão. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Pois tem sido abrigo para mim e consolo a cada aflição. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. E quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. O Senhor é bem mais que tudo, o Senhor é tudo na nossa vida, na vida da igreja.
Por isso louvemos ao Senhor, bem mais que tudo, com esse cântico que de fato Ele é tudo na nossa vida. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol, as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Pensou em mim, me amou, por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche de fato a nossa vida com sua graça, com sua misericórdia e com seu poder. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém, meus irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor em todas as coisas. Exaltado seja o seu nome para todos sempre. Nesse momento nós passaremos a mensagem dessa noite, a mensagem da palavra de Deus, na qual nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe com ela, que o Senhor nos encha da sua graça e também da sua misericórdia. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em dois textos. São dois textos iguais. Os evangelhos falam sobre o mesmo assunto, acerca de uma das parábolas de Jesus, e essa noite traremos uma reflexão da palavra de Deus acerca da ovelha perdida. Então, o primeiro texto se encontra no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos do 12 ao 14, Mateus 18, do 12 ao 14. Você pode deixar aberto esse texto e verificar o segundo texto, também com muitas semelhanças no escrito, que se encontra em Lucas, capítulo 15, do versículo 4 até o versículo 7. Você pode deixar um dos dois textos abertos para acompanhar a mensagem da palavra de Deus, ou você pode marcar e deixar os dois textos abertos, nos quais nós iremos trabalhar principalmente o texto de Lucas, apesar de toda a semelhança que há entre os escritos. Então, Mateus capítulo 18, versículo 12 ao 14, e também Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7, essas são as parábolas de Jesus, e essa noite nós iremos refletir sobre a ovelha perdida. Eu vou fazer a leitura dos dois textos. Eles são bem semelhantes, com pequenas diferenças, muito finas entre elas, né? Não há grande diferença entre elas, são pequenas diferenças, mas principalmente o começo do texto do Evangelho de Lucas vai nos chamar a atenção para uma expressão do Senhor Jesus, na qual é uma expressão diferente um pouco do Evangelho de Mateus. Então nós começaremos lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14, onde a palavra de Deus diz assim: Disse Jesus: Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar ou se perder, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou ou a que se perdeu? E se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram ou se perderam. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Esse é o texto de Mateus 18, de 12 a 14. Agora o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim a palavra de Deus: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus
e Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te agradecemos de uma forma muito singular, Senhor, porque além de podermos ver a tua palavra, de ouvir a tua palavra, de usar também os nossos lábios, a nossa boca para ler a tua palavra, para dela sair as palavras de vida eterna, nós te agradecemos acima de tudo pela revelação especial do teu evangelho à tua igreja por meio do teu Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor continue iluminando a nossa mente para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Seja assim conosco, Senhor, pela tua misericórdia essa noite. Em nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vocês puderam perceber a grande semelhança que há entre essas duas parábolas, que na verdade é uma parábola escrita lá, vista e testemunhada em Mateus capítulo 18, do versículo 12 ao versículo 14, e também em Lucas capítulo 15, do versículo 4 ao versículo 7, no qual o assunto é o mesmo, com pequenas e raras diferenças apenas em que um escreve, um escritor relata, e o outro escritor também faz o relato daquilo que ouviu o Senhor Jesus falar sobre essa parábola. Entre as muitas parábolas contadas por Jesus, a da ovelha perdida é aquela que tem tido maior apelo entre o que podemos visualizar e imaginar a atitude do pastor mostrada por Jesus. Esse texto relatado pelo Senhor nos faz imaginar da maior e melhor maneira possível qual a atitude de um pastor de fato, aquele que criava as ovelhas ali nos desertos da Judeia, nas regiões de Jerusalém. De fato, o Senhor Jesus usa essa parábola falando de um ofício que existia naquela época e que ainda existe naquela região, alguns pastores de ovelha que de fato ainda pastoreiam esses animais. E esse texto nos leva a imaginarmos claramente as atitudes de um pastor no seu cuidado para com as suas ovelhas. E aqui é na ovelha perdida que nós lemos no texto que vemos o amor e a preocupação desse pastor. Como também vemos a alegria, a felicidade extrema quando a reencontra, quando traz de volta aquela que se perdeu. Muitas músicas nós conhecemos e hinos têm sido escritos sobre esse tema da parábola, sobre a ovelha perdida. Mas quando olhamos para o texto, vemos que tanto Mateus quanto Lucas registram a parábola da ovelha perdida. Resumindo, os dois relatos são praticamente iguais, como eu falei no início, embora haja alguns pequenos detalhes que variam de um escrito para o outro. E é provável que Jesus tenha contado a parábola duas vezes, para que eles assim tivessem registrado. Em momentos diferentes também, em ocasiões diferentes em que esses homens registraram as palavras de Jesus. Além disso, histórias sobre pastores e ovelhas geravam um interesse muito particular do povo daquela época, naquela região onde o Senhor Jesus andou. E essas histórias, elas sempre tiveram um profundo e importante significado para a sociedade daqueles dias. Afinal de contas, Jesus está falando de algo comum àquele povo, de algo do dia a dia, de muitos pastores que tinham as suas famílias e a sociedade daquela época que tinham também esse ofício e que ele era visto e testemunhado por muitos. Mas tanto no Evangelho de Mateus, meus irmãos, e em Lucas, Jesus começa a parábola com uma pergunta retórica, aquela pergunta que exige uma resposta. E ele faz isso com um certo destaque, principalmente no escrito por Lucas. Por isso que eu falei no início
que dos dois textos que vocês lerem aí na sua Bíblia, vocês se voltem para o Evangelho de Lucas, porque eu quero chamar a atenção a um detalhe que o Senhor Jesus acaba por falar e aí, claro, a despertar a atenção dos seus ouvintes. Quando no texto, ele pergunta, no primeiro texto, ele pergunta: qual dentre vós que, possuindo 100 ovelhas, não deixa no deserto as 99? Aqui um detalhe: alguém que possuísse 100 ovelhas não era um homem de muitos recursos, de muitas posses. Era chamado um homem rico, de muita estrutura financeira. Se ele tivesse 1000 cabeças de ovelhas, se ele tivesse 2000, 3000, mas apenas 100 ovelhas, isso demonstrava que esse homem não era um homem de muita riqueza, não era um homem de muito recurso. Então, com isso, o que é que nós entendemos no texto? É que esse mesmo homem, ele tomava conta do rebanho. Porque quando o rebanho é muito grande, é enorme, então esse senhor ou esse pastor desse rebanho, ele vai ter empregados, ele vai contratar pessoas, porque o rebanho dele tem muitas cabeças para que ele possa tomar conta, para que ele possa conhecê-las, para que ele possa estar perto, estar atento a todo momento. Mas aqui, Jesus traz esse detalhe interessante. Ele traz aos nossos olhos apenas dizendo que um homem tinha 100 ovelhas. E aí nós vemos e prestamos atenção no texto e vemos que, por ser apenas 100 ovelhas, esse pastor dessas ovelhas, ele era o dono, ele mesmo tomava conta dessas 100 ovelhas. E fazendo assim, ele acabava por conhecer a cada uma delas e fazia isso pelo nome. Certamente ele contava pelo menos uma vez por dia o número e a quantidade dessas ovelhas. Conforme a história que nós lemos, de repente você está lendo o texto no qual o Senhor Jesus disse essa parábola e vemos aí que quando um pastor ele se distraiu por um momento, uma das ovelhas se afastou do rebanho, se desgarrou, se perdeu. Ela acaba por sair de perto dos demais, começa a pastar cada vez mais distante, aqui e ali, tomando distância do aprisco, até que estava completamente perdida, completamente longe do restante das outras ovelhas. Então, o pastor, percebendo sua falta, ele deixa o restante das ovelhas nos montes e aí vai atrás dessa ovelha perdida. Isso segundo nós lemos ali no Evangelho de Mateus, ou no deserto, conforme está aí na Escritura, conforme a versão que lemos. Um segundo detalhe que o Senhor Jesus nos traz aqui acerca do texto é que mesmo a parábola dizendo aí que o pastor deixou as 99, ela não diz que ele as deixou desprotegidas. Não sei se você já pensou nisso, mas você talvez, se pensou, possa ter imaginado: bom, ele foi atrás da ovelha que se perdeu, daquela que se desgarrou, e as outras ficaram abandonadas, ficaram desgarradas aonde ele deixou? Não, ele deixou elas num aprisco, ele deixou elas num local seguro. O texto não nos traz essa informação dizendo que ele abandonou as 99 e foi atrás de uma. Ele apenas saiu da vista daquelas 99 e foi atrás daquela desgarrada. Mas ele não as deixou desprotegidas. Certamente ele, sabendo que a quantidade maior de ovelhas que ele tomava conta, ele deveria e teria que deixar num local, ele deixaria certamente protegidos. Até porque o objetivo da parábola não são as 99. Por isso que você vê Jesus dizendo que ele sai atrás de uma e deixa as outras 99. Mas o centro da parábola é aquela que se perdeu, é aquela que se desgarrou, é aquela que saiu de junto do rebanho. E esse amor por essa ovelha individualmente não é, claro, à custa de todo o rebanho. O pastor aqui não sacrifica as 99 em detrimento de uma. Ele as guarda, ele as protege, ele as deixa num local seguro e vai atrás
daquela que se perdeu. Por isso, não podemos pensar que ele faz isso à custa de todas as ovelhas que ele tinha, mas para que o rebanho como um todo também não se perca, nenhum dos seus membros, nenhuma das suas ovelhas. Então isso é o que nos chama a atenção também nesse texto. Saibamos também, meus irmãos, que as ovelhas são animais comunitários. Isso é um outro detalhe interessante no texto, para a gente ler e ir pensando e meditando acerca do que o Senhor Jesus estava ensinando. Elas vivem juntas, sempre em grupo. Quando uma ovelha se separa do rebanho, ela fica desorientada, ela fica perdida, como diz aqui, desgarrada, segundo o texto. A atitude comum é dessa ovelha, quando sai de junto daquele rebanho, é ela parar num determinado lugar. Está perdida, ela se deita no chão, ela fica imóvel, ela fica quieta, esperando pelo seu pastor. Então, Jesus diz que quando esse pastor a encontra, coloca-a sobre os ombros para que caminhe de volta até as outras ovelhas o mais depressa possível. Até onde ele havia deixado o rebanho, ele precisa devolver essa ovelha para estar com as outras. Logo o pastor, a ovelha e o rebanho estão todos juntos outra vez, quando ele atrás de volta. Mas este poderia, meus irmãos, ter sido o final da história. Mas não foi. O texto nos leva a nos aprofundarmos acerca do que o Senhor Jesus está nos ensinando nessa parábola. A história vai crescendo aí. Você vai lendo e você vai vendo que a história vai tomando um rumo. Ela vai ascendendo em direção a uma grande emoção. E no seu ponto mais alto, leva a uma grande alegria que toma conta do coração daquele pastor. Principalmente quando Jesus destaca o texto para nós, dizendo assim: em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se perderam. Está aí em Mateus 18, no versículo 13. Para essa verdadeira felicidade ser testemunhada, ela precisa ser compartilhada. Aí é onde vemos o pastor aqui indo para casa, e lá ele chama os seus amigos, seus vizinhos, convida a todos a se alegrarem com ele. Porque esse pastor disse agora, depois que achou essa ovelha: achei a minha ovelha perdida. É o que Lucas registra lá no capítulo 15, no versículo 6. A tensão e a preocupação que o pastor sentia ali enquanto procurava a ovelha perdida tinham desaparecido. Toda aquela preocupação de contar o rebanho e ver que tinha 99 e agora onde estaria outra, preciso sair para procurar, preciso ir buscar aquela que se perdeu. Esses momentos de angústia logo dariam lugar a muita alegria, a muito contentamento. E ele chega a comemorar com seus amigos e com seus vizinhos aquela ovelha perdida que foi achada. Uma aplicação importante para esse texto que o Senhor Jesus nos traz aqui essa noite para a igreja é que os relatos de Mateus e Lucas trazem pequenas diferenças, inclusive principalmente na aplicação do texto, por causa justamente das circunstâncias históricas nas quais Jesus contou essa parábola. Por isso que existe um momento em que há um pouco de diferença quando Jesus conta essa parábola no texto de Mateus e num outro contexto onde ele conta no Evangelho de Lucas. E eu quero trazer para você, em primeiro lugar aqui, que no Evangelho de Mateus, uma pergunta foi feita pelos discípulos. Você vai voltar um pouquinho o texto no qual lemos aqui, falando acerca da ovelha perdida, e aí você vai ver que no Evangelho de Mateus, uma pergunta primária é feita pelos discípulos, lá no capítulo 18, no versículo 1. Eles perguntam para Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Mas o que é que isso tem a ver com o texto da ovelha perdida? Tudo. Essa pergunta é uma pergunta importante aí no começo desse texto. Jesus responde de maneira bem significativa a essa pergunta dos discípulos.
Veja o que é que ele faz no texto, se você continuar lendo. Ele coloca uma criança, ele chama uma criança e a coloca no meio dos discípulos. E disse para eles, está aí registrado no versículo 3 do capítulo 18: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Que interessante, estamos falando de uma ovelha perdida. O Senhor Jesus trata com os discípulos acerca de uma pergunta que parece não ter nada a ver com uma ovelha que se perdeu do aprisco. Senhor, porventura, quem é o maior no reino dos céus? E aí vem uma resposta do Senhor Jesus de uma maneira física, numa atitude de pegar uma criança e colocar no meio dos discípulos e dizer para eles: vocês precisam se converter como uma criança. Se você não se tornar como crianças, de modo algum vocês vão entrar no reino dos céus. E aí o Senhor Jesus ainda continua advertindo-os a não fazer uma outra coisa que está aí no texto: fazer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Está aí registrado no versículo 6 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. E muito menos, não só fazer tropeçar um desses pequeninos, muito menos a desprezá-los. Jesus aqui, meus irmãos, então, em seguida no versículo 12, se você for olhar, ele conta aí, logo depois desse diálogo que ele tem com os discípulos, desse exemplo que ele dá com a criança, dessas advertências que ele faz para com os seus discípulos, ele chega no versículo 12 do nosso texto e conta a parábola da ovelha perdida. E aplicou essa parábola às crianças também, assim como aos discípulos, assim como a nós no dia de hoje. Também lá no versículo 14 do capítulo 18 do Evangelho de Mateus, onde o Senhor Jesus diz assim: assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Quem são esses pequeninos? O que é que tem a ver esses pequeninos com a perda de uma ovelha que estava entre as 100 e ela se extraviou? No contexto, meus irmãos, a expressão se refere às crianças, qual o Senhor Jesus usa, mas levando em conta o exemplo usado pelo próprio Jesus, onde ele coloca uma criança no meio dos discípulos. E aí o significado para essa expressão, estes pequeninos, tem um sentido espiritual. Quando ele usa de exemplo uma criança, trazendo ela para o meio dos discípulos e fazendo as advertências que fez, ele mostra para nós, nos ensina essa noite, nos traz esse aprendizado de que agora nós estamos diante de um texto a termos uma lição com um sentido profundo espiritual. Ou seja, Jesus está falando daqueles cuja fé são esses pequeninos, são aqueles cuja fé eles mantêm com simplicidade, com uma simplicidade de uma criança. Sabe aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, né, que você nota, você sente, você tem o sentimento, né, você tem o seu coração voltado a vê-los, que eles têm essa fé, essa prática dessa fé com muita simplicidade e mantém isso com muita simplicidade, com a simplicidade de uma criança. Por isso o Senhor Jesus traz essa criança para o meio dos discípulos e aponta ela como as suas ovelhas, aqueles que são evangelizados, aqueles que precisam ser salvos, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, a eles estarem ouvindo o Evangelho, se convertendo e tendo nessa fé um sentido não apenas espiritual, mas trazendo com essa fé uma simplicidade de uma criança. Como um pastor vigia suas ovelhas e até mesmo sai à procura daquela que se perde, daquele rebanho que ele tem, ou que se distancia do aprisco, assim Deus cuida daqueles que creem nele. Esse é o mesmo cuidado. O Senhor Jesus está trazendo esse ensinamento do cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu aprisco, o seu povo, as suas ovelhas, trazendo esse ensinamento para que possamos entender espiritualmente
sobre o cuidado que aquele pastor de fato com as suas ovelhas tinha quando uma delas se perde dentro do aprisco que ele tem. O desejo do coração dele de ir buscar aquela ovelha perdida é porque o seu desejo é de que ela não pereça. O desejo de Deus de nos mandar evangelizar, de proclamar a palavra de Deus, é para aqueles que se perdem, aqueles que se desgarraram do aprisco, aqueles que ainda não estão no meio daqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus os trata como pequeninos, como aqueles que têm que ouvir a sua palavra, como aqueles que têm que se render e se arrepender a estar aos seus pés. Ele diz para nós, tenhamos cuidado em fazê-los tropeçar. Claro que no contexto aqui, ele está trazendo uma advertência aos escribas e fariseus, aos doutores da lei, que nós vamos ver um pouco mais adiante. Mas também nos trazendo um alerta de que não podemos desprezar aqueles que precisam ouvir o Evangelho. O desejo do Senhor é que eles não pereçam, é que esses pequeninos não percam a oportunidade de salvação. Essa parábola aqui, ela não é diretamente dirigida aos discípulos. Mas isso não quer dizer que não aprendamos, não venhamos a tirar lições importantes desse texto. Mas, como eu falei há pouco, ele se refere aos fariseus e mestres da lei. Em defesa, ele faz isso em defesa da sua própria atitude de, no texto completo, você perceber que Jesus estava recebendo pecadores, sentando com eles, comendo com eles. E Jesus foi advertido ou recebeu o murmúrio, a reclamação justamente desses fariseus e desses mestres da lei. Que você vai ver no texto eles dizendo, ele senta com eles, ele come com esses pecadores, ele senta com eles, ele convive com eles, ele está próximo a eles. Isso não é admissível para nós. Meus irmãos, o Evangelho de Lucas relata que Jesus foi cercado por publicanos, pecadores. E quando eu falo pecadores, eu quero que você coloque essa palavra entre aspas, porque na verdade, tanto os pecadores aqui citados no texto, ou os próprios mestres da lei, ou os fariseus, ou seja lá quem for naquela época ou nos dias de hoje, todos nós somos pecadores. Mas havia uma distinção, uma diferença por parte daqueles fariseus e daqueles mestres da lei, como se eles, por serem guardadores da lei, observadores da lei de Moisés, eles não eram pecadores. Haviam pecadores à parte, haviam pessoas que de fato para eles não mereciam o céu, não merecia nenhuma aproximação de santidade alguma. E o Senhor Jesus é o Deus Santo, e estava esse Deus Santo perto desses pecadores. Por isso o Evangelho de Lucas relata que Jesus é cercado por esses publicanos e pecadores. Eles saíam de longe, de onde moravam, ou aqueles que eram afastados da sociedade, que estavam fora dos muros de suas cidades, os que viviam à margem da sociedade, eles vinham de longe, eles estavam ali para ouvir o Senhor Jesus Cristo, para ouvir do seu ensinamento, para ouvir as palavras do Mestre. E aí, os fariseus e os escribas, aqui como diz o texto, se escandalizaram com isso, e aí murmuravam, dizendo, como está escrito lá em Lucas 15, versículo 2, este, com referência ao Senhor Jesus, recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus estava cercado por aqueles que eram de fato crianças no Espírito, que estavam ali não murmurando, não olhando a vida dos outros, não apontando para os outros, não julgando os outros, mas querendo ouvir a palavra certa, querendo ouvir a palavra de Deus, querendo ouvir palavras que vinham de fato do reino de Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Jesus os trata como crianças no Espírito. Jesus contou a parábola da ovelha perdida e concluiu dizendo assim: digo-vos que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não
necessitam de arrependimento. Com essa expressão aqui, agora eu e você, nós entendemos do que o Senhor Jesus falava. Ele não levantou essa história, ele não contou essa parábola fora de contexto, fora da lógica. Como iniciamos o texto e lemos ali o Senhor Jesus relatando uma parábola, falando da ovelha perdida, e de repente, você quando vai começando a ler os textos, aí o Senhor Jesus, antes do versículo 12, onde propriamente ele vai falar ali acerca da parábola da ovelha perdida, há um diálogo que faz parte da história, há um diálogo que faz parte do contexto, aonde quando passamos a vista rapidamente pelas Escrituras, não entendemos, não percebemos sobre que a história é única, ela não está dividida. Mas você lê, eu leio, nós líamos assim. O Senhor Jesus escuta uma pergunta dos discípulos acerca de quem é o maior no reino dos céus. Depois ele traz uma criança para o meio dos discípulos e dá uma advertência aos discípulos acerca de que eles precisam se tornar como essa criança. E isso nos leva, como eu falei no início, ao sentido espiritual. A gente tem que entender isso espiritualmente. De quem o Senhor Jesus falava. E aí, logo em seguida, depois desse relato, ele vai falar da ovelha perdida. E aí agora nós começamos a encaixar as coisas. Agora nós começamos a entender as coisas. Jesus, quando está fechando aqui o texto, dizendo: digo-vos que não haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele estava falando da ovelha, daquele que se perdeu, daquele que estava perdido, daquele que ainda precisava ouvir da palavra de Deus, da palavra de salvação. E ele trata esse como uma criança no espírito, com toda a inocência de estar aos seus pés, tentando ouvir e entender sobre o verdadeiro evangelho, o evangelho que vai abrir os olhos, que vai abrir o coração, que vai converter o coração, que vai tornar agora aquele que não era filho de Deus em filho de Deus. Enquanto isso, fariseus e mestres da lei, que se achavam justos, santos, murmuravam contra os pequeninos. Esses são os pequeninos. Essa é a ovelha perdida. E aí precisamos nos tornar como crianças, no sentido espiritual, de passarmos a entender agora que Jesus falava daqueles que estavam perdidos como uma ovelha, e o sentimento que saía de dentro deles era de simplicidade, e que estavam como aquela ovelha que eu falei no início aqui do relato do texto, e dizendo que quando ela se perde do rebanho, ela fica distante, ela chega num ambiente completamente deserto, um ambiente do qual ela não conhece. Aí a ovelha, isso fisicamente, a ovelha é provado, ela para num canto, ela se senta, ela fica quieta, ela fica acuada, ela fica com medo à espera daquele que virá tirá-la daquele ambiente e levá-la para um ambiente mais sadio. Aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, eles estão acuados, eles estão parados, olhando espiritualmente, eles estão quietos, medrosos, temerosos pelas suas vidas, temeroso pelo ambiente, pelo lugar, pela sociedade onde vivem, à espera de ouvir a palavra da salvação. E aí, quando há essa oportunidade, aquele pastor, não propriamente apenas um pastor, mas eu e você, que precisamos pregar a palavra de Deus como fazemos agora, nós vamos atrás dessa que se perdeu. Nós deixamos aquelas salvas, como o Senhor Jesus diz aqui no texto, 99 justos que não necessitam de arrependimento porque já estão no aprisco, já estão protegidas e guardadas e salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas ele sai atrás daquela desgarrada, daquela que se perdeu, ou seja, daquela que está perdida. Ele deixa as protegidas, guardadas, onde ele sabe que está seguro, porque ele mesmo assegurou essa proteção, e vai atrás daquela que precisa de salvação. Jesus aqui no texto compara os publicanos e as pessoas sem moral a uma ovelha que está perdida. Por isso
o texto é direcionado para eles. Enquanto eles murmuravam, Jesus levanta, suscita a parábola da ovelha perdida para que eles ouçam. É como se dissesse: vocês são ovelhas perdidas, vocês precisam da palavra de salvação, vocês precisam do evangelho, vocês precisam ouvir a palavra que vai levá-los ao meu aprisco. E aí Jesus aqui compara esses publicanos, as pessoas sem moral, e é uma ovelha que está perdida. Estando longe e perdida, ela não responde ao chamado do pastor. Ela está quieta, não se mexe. Mas quando o pastor a encontra, levanta, tem que levantá-la, porque ela não sai do seu lugar. Aí você vai se lembrar do Evangelho do Senhor Jesus, que funciona assim. Jesus vai ao encontro do pecador. Jesus é que resgata, é que salva por meio da sua palavra, por meio do seu Evangelho. Ele é quem vai até aquela ovelha que está quieta, perdida no seu canto, está com medo e precisa ser salva daquele ambiente hostil. Ela está à espera de ouvir ao chamado do pastor, mas ela não responde porque ela está só. Ela precisa que o pastor vá até ela. Ela está quieta, ela não se mexe. Mas aí quando o pastor a encontra, aí o pastor a levanta. E não só a levanta do lugar e bota para ela andar, não, mas o pastor aqui, ele coloca em seus ombros e leva de volta ao rebanho. Interessante, meus irmãos, é lembrar desses homens aqui no texto e no contexto do qual o Senhor Jesus está falando essa parábola. Os coletores de impostos eram judeus empregados pelo governo romano. O povo os considerava como traidores e os afastava da sociedade, tirava do aprisco, tirava do meio de onde eles pudessem ouvir a palavra de Deus. Eles pertenciam à mesma classe dos marginalizados moralmente. Um judeu, aqui como a gente leu, como lemos o texto e vimos, não é? Como esses judeus, fariseus, mestres da lei, eles não deviam, segundo a lei, ou segundo, na verdade, os seus próprios costumes e tradições, e ao seu olhar preconceituoso e julgador, eles não deviam ter qualquer contato com os pecadores, com essas pessoas na qual eles chamavam de pecadores. Muito menos conviver com ela. Por isso eles murmuraram, eles acusaram ao Senhor Jesus: este que senta e que anda e que come e que bebe com pecadores. Havia barreiras, meus irmãos, entre os judeus e esses chamados pecadores. E uma dessas barreiras tentava impedir justamente que Jesus os ensinasse, levasse a sua palavra de salvação aos marginalizados. Mas Jesus criou uma ponte aqui sobre esse abismo. Criou uma ponte onde havia essa distância, trazendo o pecador de volta à comunhão com Deus, por meio do entendimento dessa palavra, na qual nós buscamos pregar a palavra de Deus àquele que precisa de fato ouvir. Aos justificados, eles já estão justificados, já estão guardados, já estão adotados pelo Senhor. Mas há outros, como essa ovelha perdida, que ela precisa de salvação. Por isso, nós concluímos essa parábola aqui, aprendendo do Senhor Jesus Cristo, que Deus se alegra muito mais por um desses perdidos que se arrependem do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Deus está interessado, meus irmãos, na salvação do pecador. Essa é a lição para nós. Como um pastor, ele vai à busca do homem que é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Ou seja, olhe para a parábola. O pastor vai atrás daquela ovelha que está perdida, que não consegue sair do ambiente onde ela está, do ambiente hostil, perigoso. Ela não consegue dar um passo à sua frente. Ela precisa que o pastor vá ao seu encontro. Por isso, o Senhor Jesus nos traz esse ensinamento essa noite, nos mostrando que esse homem, assim como aquela ovelha, são incapazes de fazer qualquer coisa por si mesmo.
desde achar o caminho de volta ou se arrepender sem o convencimento do Espírito Santo. Deus, meus irmãos, vai ao encontro do homem, não o homem em busca de Deus. E nesse ponto aqui, o cristianismo se torna diferente de outras religiões do mundo, onde tudo é concentrado no homem, mas no Evangelho de Cristo tudo é concentrado em Deus. No mundo, os homens podem, no Evangelho de Cristo os homens não podem. Quem pode é o Senhor. No mundo, os homens participam de suas conquistas e até assumem com imponência na voz de dizer: eu me salvo, eu consigo produzir o meu bem-estar e a minha salvação. No Evangelho de Cristo, esse homem, ele nada pode produzir por si mesmo. Ele não pode se justificar. Ele está em estado de pecado, completamente perdido, morto espiritualmente, para ouvir a voz do pastor. Apenas o pastor indo lá, próximo dele, falando ao seu ouvido, falando ao seu coração, à sua alma, para que ele volte à vida, aí sim ele é achado, ele é encontrado pelo Senhor Jesus Cristo. E aí, quando ele é encontrado, como diz o texto, nas palavras do próprio Senhor Jesus, a alegria, a festa no céu. Claro que também a alegria por todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas quando um pecador se volta para Deus em arrependimento e fé, é chegado o tempo da celebração, pois um filho de Deus que estava perdido foi achado. Estava morto, ressuscitou. Foram as palavras do pai daqueles dois jovens, onde o mais novo sai de casa, o filho pródigo, leva todos os seus bens e depois se encontra perdido naquele mundo e volta para o aprisco de onde ele nunca deveria ter saído. E quando ele volta, a expressão do seu pai, dando a mesma festa que deu esse pastor aqui com relação à sua ovelha perdida, desgarrada do aprisco, onde ele deixou as 99. Ele se alegra, ele se enche de júbilo e ele dá uma festa. Ele chama os vizinhos, ele chama os amigos e ele comemora aquele que estava perdido e que foi achado. Queridos e amados irmãos, que Deus nos abençoe na sua palavra lida essa noite. Que Deus continue tendo misericórdia de nós e paciência, e que Ele nos escute a todo momento, quando peçamos a Ele: Senhor, ilumina a minha mente, ilumina o meu coração. Eu sou pequeno e frágil e muito limitado, mas quando eu ler a Tua palavra, quando eu meditar na Tua palavra, quando eu estudar e quando eu ouvir a Tua palavra, que eu entenda, que eu aprenda e que eu a pratique para a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Nós queremos agradecer a Deus em oração, nessa oração final. Eu quero agradecer ao Senhor, nosso Deus soberano, pelo Dia da Mulher Presbiteriana. Nós agradecemos a Deus pelo Dia do Homem Presbiteriano, que foi comemorado no primeiro domingo de fevereiro, e que eu falei que esperamos em Deus estar aqui no próximo domingo, que é o terceiro domingo do mês, estar comemorando esse dia na escola dominical, na nossa igreja. E nós hoje tivemos o prazer e a alegria até então de poder agradecer a Deus pela vida da mulher presbiteriana em todo o Brasil, fora do Brasil, nas missionárias, nas mulheres de família, nas irmãs queridas da nossa igreja em Jardim de São Paulo, nas irmãs do nosso presbitério, que fazem parte de todas as 12 igrejas do nosso presbitério. A você, mulher presbiteriana, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te encha de graça, paz e misericórdia, assim como também tem feito aos homens da nossa igreja. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento. Querido Deus e Pai bendito, Todo-Poderoso, nós te agradecemos por mais um dia de vida na Tua presença. E te louvamos na beleza da Tua santidade, Senhor, pela semana que passou, na qual Tu nos deste vida, saúde, vigor, para superarmos todas as nossas dificuldades. Obrigado, Senhor, por esse dia do Senhor. E nesse dia no qual nos alegramos com um calendário específico
onde a nossa igreja local, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela se alegra agradecendo ao Senhor pela vida da mulher presbiteriana. Obrigado, Senhor, pela vida de tantas mulheres valorosas, espalhadas por todo esse país e fora dele, para a glória do Teu nome. Que o Senhor as abençoe, as guarde, as livre do mal, as conceda saúde, paz e misericórdia. A qual nós também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe aos nossos irmãos e irmãs que estão enfermos, mas muitos que estão se recuperando. Nós te louvamos e te agradecemos pela recuperação de todos, para que estejamos juntos novamente no templo, louvando e adorando o Teu santo nome. Nos dá uma semana de paz, de graça, de misericórdia, para a glória e louvor do Teu nome. Nós te oramos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa, Senhor, repouse sobre os nossos corações, sobre a vida da Tua igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Nós agradecemos desde já a todos que nos acompanharam nesse momento nas redes sociais, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor no dia do Senhor. Nós agradecemos a cada irmão e irmã da nossa igreja e outras igrejas, a pessoas que têm nos acompanhado e assistido aos cultos. Nós agradecemos também em especial que vimos entrar para assistir esse momento de culto e adorar ao Senhor, os nossos queridos e amados irmãos missionários lá em Portugal, o reverendo Luiz Augusto e também a nossa irmã Raquel. Que o Senhor os abençoe, os guarde, continue mantendo com sua graça e sua misericórdia a vida de vocês, abençoando esse campo missionário, dando frutos para a glória de Deus. Muito obrigado por terem acompanhado, e a todos da igreja, que assim o Senhor vos abençoe, vos guarde e dê uma semana de paz, de graça e de misericórdia em nome de Jesus. Amém.